O atual estado de Kibo na eliminação japonesa para a hiperbatalha é alarmante. Apesar de sua força atual estar num nível bem elevado, ele enfrentou um oponente chamado Manji Shindo, que o colocou num estado bem complicado, galera. Principalmente por causa de uma inflamação causada por um ombro auto-luxado. Kibo, ao entrar numa posição, auto-deslocou a região, mas disse para Genai que aquilo tinha um preço. Não poderia ficar deslocando um ombro normalmente, como se não fosse nada. Causava uma inflamação no pós-luta. Porém, ainda assim, Kibo enfrentou o Sargento Sado e o fabricante de armas Udo, mesmo nesse estado. Kibo os derrotou e acumulou mais anéis. Porém, ao levar Genai nas suas costas, que estava mais ferido ainda graças a uma armadilha que perfurou suas pernas, Kibo mostrou estar ofegante e cansado. Somado à falta de sono de 2 dias, era claro, galera, Kibo estava numa luta contra o tempo e o amanhecer era onde todo o cansaço cessaria. Já o vídeo de hoje começa na central de comando, onde alguém dizia: mesmo que eu deteste estar perdendo apostas, devo dizer que tudo está indo muito bem para os meus negócios. Alguém entrava num escritório, se sentava numa poltrona e dizia: por favor, sente-se, meu caro Rick. Bom, de qualquer forma, é aqui que a verdadeira festa começa. Este é o nosso top 16. Essas feras vão devorar seu adorável anjo, Rikimaru. Número 16, Kujou Baramaru, estilo Engetsu de esgrima, 17 anéis. Número 90, Suzuki Minoru, estilo Hagyu, 7 anéis. Número 73, Chuck Dixon, boxe inglês, 2 anéis. Número 1, Carlos Bastamante, jiu-jitsu brasileiro, 11 anéis. E aqui, galera, vale ressaltar que esse lutador é uma homenagem ao Murilo Bustamante, que foi lutador de jiu-jitsu, lutou no Pride, UFC e por aí vai. Hoje ele é o líder da Brazilian Top Team e um lutador lendário de algumas décadas atrás. Quem é mais envolvido com artes marciais, principalmente quem acompanha mais tempo, vai saber quem é esse monstro. Quem não sabia, agora fica aí a informação. Dito isso, vamos continuar. Dogen continuava mostrando os lutadores. Número 92, Rayleigh Piper, Gunfighter, 2 anéis. Número 87, Bernie Rigidson, Kickboxing, 5 anéis. Número 100, Mega Zabu Tatakundabal, Luta Livre Mongol, 3 anéis. Número 53, Usui Shimasami Kenpo, 3 anéis. Número 51, Tatewaki Ukon, estilo de bastão antigo Tatewaki, 4 anéis. Número 61, Naito Hidenori, Judô, 2 anéis. Número 3, Nonaka Naotaka, Aiki Jiu-Jitsu, 2 anéis. Número 32, Gilbert Senvel, Sambo, Jiu-Jitsu e Taekwondo, 8 anéis. Número 27, Kimura Daikan, Karatê, 5 anéis. Número 37, Shimeyo, Kung Fu, 4 anéis. Esses são os seus 16 vilões que sobreviveram a esse inferno. Rikimaru pontuava: eu não estou vendo a foto de Gen em lugar nenhum. Dogen mostrava a foto em questão e dizia: mas ele está quase morto. Será que Kibo pretende lutar carregando um fardo tão pesado quanto ele? A cena cortava para a mata. Lá Genai era colocado no chão e dizia: ai, tá doendo. Kibo dizia: shh, não fale tão alto. Vou tirar seus sapatos agora. Kibo tirava os sapatos, em seguida o sangue que tinha lá dentro. Ele olhava em volta e dizia: ok, aqui é um bom lugar para descansar. Genai sorria e dizia: Kibo, você sabe que estou aqui para derrotar você. Então por que está me ajudando? Kibo respondia: horas, porque você me pediu. Genai pontuava: mas isso não é razão para ajudar um inimigo. Kibo questionava: ah, não é? Então beleza, eu tô caindo fora. Genai dizia desesperado: não, espere, Kibo, espere. Não me deixe sozinho aqui, pelo amor do santo Deus. Eu ia dizer que você é um bom rapaz no final das contas. Kibo sorria e dizia: bom, eu só tento imitar o meu pai. Sempre que penso nisso, fico imaginando o que ele faria se estivesse no meu lugar. Quero me tornar um homem como ele, um verdadeiro guerreiro que jamais trairá suas convicções. Nos era mostrado Otton no hospital, segurando uma maçã. Em seguida, voltávamos para Dogen, que dizia ao assistir Kibo: aprender é o mesmo que imitar, como dizem por aí, né? Kibo estuda copiando o pai. Mas seu pai parece ser um hipócrita, um mentiroso do maior calibre. Mas admito, bem habilidoso. Ele mentiu para o filho, o domesticou, e ele é quem controla Kibo. Não acredito em coisas como o amor pela família ou pelo filho, e tenho pena desse pobre Kibo, que acredita nessas besteiras. Rikimaru questionava: então você só acredita em si mesmo?
Seu amor não almeja nada além de dinheiro e poder? Dogen respondia: pessoas como médicos, políticos ou padres, apesar de terem belas palavras, todas se deixam levar pelo dinheiro. É o dinheiro que controla tudo, Rick, exceto aquele homem. Rikimaru olhava para baixo, via Dogen tremendo e questionava: você está se referindo ao Kiryu? Dogen respondia prontamente: ele não é humano, ele é um monstro que possui o corpo de um deus e o cérebro de um demônio. Um puro seguidor da lei do mais forte, que se diverte tratando homens poderosos como seres inferiores. Rikimaru pontuava: o pai de Kibo, Seiki Miyazawa, lutou contra Kiryu, e depois de uma batalha que o deixou quase morto, ele está tentando se levantar, para lutar mais uma vez contra Kiryu. Nos era mostrado, galera, Oton tentando apertar uma maçã para abri-la, mas ele falhava, não conseguia, perdia a pegada e segurava sua mão com dor. Em seguida, Rikimaru finalizava: não por honra ou dinheiro, mas apenas pelo bem do Nadashinkage. Esse é o tipo de homem que Seiko Miyazawa é. A cena cortava para o campo aberto onde Kibo e Genai repousava. Lá uma silhueta vinha de longe questionando: quem está aí? Sinto o cheiro de sangue. Não vejo nada, mas meus ouvidos e meu nariz compensam isso. Kibo absorvia aquelas palavras e o narrador exclamava: número 51, o mago da cegueira, o Kon Tatewaki, chefe da escola de bastão antigo Tatewaki, especialista em luta com bastão, 4 anéis. E ele dizia: de fato, é sangue. É inútil se esconder. De repente, alguém grande se erguia à frente do mestre Ukon e Genai pensava: o quê? Havia mais alguém escondido? O narrador exclamava: número 61, a força bruta sempre prevalece contra a arte suave. Essa frase é de Naito Hidenori, seu estudante de judô, veterano experiente, 2 vezes campeão do circuito semiprofissional de judô, 2 anéis. E ele dizia: não me entenda mal, eu não estava me escondendo para te pegar de surpresa, velho. Eu queria evitar brigar com você, para não me sentir culpado por te derrotar tão facilmente. O mestre Ukon se guiava pelo som das palavras, sorria e pontuava: oh, você provavelmente pesa uns 150 quilos e tem em torno de 1,90 m de altura. E eu acrescentaria que você é bastante hipócrita. Naito questionava: você é mesmo cego? O Gon respondia: é o vento que está me dizendo. A grama que você pisa está me ensinando tudo isso. E a distância entre nós, eu consigo perceber pelo seu cheiro e pela sua respiração. Naito nessa hora disparava. Ele entrava agarrando o kimono do mestre com sua mão direita e dizia: então não preciso pegar leve com você. Kibo via aquilo e pensava: nossa, isso é ruim. Ele agarrou o velho com muita facilidade. Naito erguia o mestre e quedava exclamando: experimente isso. Esse é o meu mais forte, o Sotogari. Kibo pensava: nossa, vai dar ruim. Vai esmagar a cabeça do velho. Quando o Kon iria cair de cabeça contra o solo, ele batia seu cajado no chão, impulsionava suas pernas para cima no ar mesmo e girava laçando o pescoço do oponente com seu cajado. Naquele mata-leão adaptado, feito em instantes, o Kon dizia: você não deveria ter me subestimado por eu ser cego. Rapidamente, o Kon colocava o judoca para dormir. Kibo via aquilo e pensava: mas o que diabos aconteceu? Por causa da grama alta eu não consegui ver nada. O Kon Tatewaki se levantava e dizia: lamento, meu jovem, mas seu anel é meu. Nossa, alguém... Nossa, mas ainda tem alguém se escondendo? Kibo entrava em alerta, já o Kon girava seu cajado e dizia: então era você quem cheirava sangue. Talvez você esteja ferido? Kibo arregalava os olhos e o Kon exclamava: estilo Tatewaki, golpe do deus do vento. Um forte vento começava a vir dos balanços do mestre. Kibo se protegia e de repente o Kon fazia um balanço ainda mais forte. Uma massa de ar vinha cortando a grama na direção de Kibo e em guarda o Kon Tatewaki alertava: não me subestime. Surpreso, Kibo dizia: mas que diabos foi isso? Kibo via que a pressão do vento não apenas havia aberto o caminho da grama na sua direção, como havia feito um círculo em volta de Genai e de si mesmo. Então o Kon pontuava: então são 2 de vocês. Kibo se levantava com o ombro empaixado graças à inflamação da luxação e dizia: não, será apenas eu, Kishi Miyazawa do estilo Nadashinkage. Tenho nada menos que 24 anéis. Eu diria que você não terá do que reclamar, certo? O Kon respondia animado: ho, 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 Nadashinkage. Íamos para a central de comando, onde Dogen dizia olhando os telões:
Então seu novo oponente é o mago da cegueira, o Kon Tatelag. Rikimaru questionava. E aí, quer apostar? Dogen respondia prontamente. De jeito nenhum. Velho, até parece. Eu só aposto em cavalos vencedores. Íamos para o mestre Ukon, que dizia: venha para cima de mim, sem hesitar. Com este bastão de 1,50 m, sou invencível. Kibo respirava fundo e Ukon pontuava. Nossa, espere. Você parece cansado, rapaz. Kibo vinha andando na sua direção e Ukon pontuava. Oh, e seus passos estão pesados. Bem pesados. Você deve estar realmente exausto. Kibo chegava perto, carregava sua direita e dizia: bora, vovô, vamos nessa. De repente, o bastão de Ukon cortava o espaço e 2 impactos acertavam o corpo de Kibo. Ukon carregava seu bastão para trás e dizia: eu prefiro ataques de longo alcance. O mestre finalizava o movimento e Kibo era acertado. Ele voava para longe e nos era mostrado na central de comando. Dogen e Rikimaru surpresos, pois eles achavam que o velho Kon era uma carta a sequer ser considerada. No combate, Kibo sangrava no chão e o Kon desaparecia da onde estava. Ele aparecia na frente de Kibo carregando seu bastão e batendo. O rapaz desviava tempo indo para trás e o Kon estocava. Kibo saía da estocada, mas já havia outro ataque vindo. Kibo desviava e saía dando cambalhota para trás enquanto o Kon caçava golpeando. Kibo parava em pé e pensava: droga, essa distância não serve. Preciso desviar do primeiro ataque dele para poder me aproximar. Kibo assim fazia, desviava de um ataque extremamente veloz a queima-roupa, carregava a sua direita e golpeava dizendo: muito bem, estou perto bastante, a vitória é minha. O Kon escutava o som do golpe vindo, virava o pescoço e desviava do golpe deslizando. Em seguida dizia: que pena, nem me tocou. Surpreso, Kibo questionava: como você viu o golpe vindo? O mestre estocava com o bastão e Kibo saltava para esquivar. Ele pousava e o Kon ia atrás dizendo: você não vai escapar. Kibo respondia: não há nada o que eu possa fazer. Mas me diga, o senhor realmente não pode enxergar? O Kon respondia: é claro que posso, mas não com meus olhos. Usando orelhas, nariz, pele e cérebro, eu posso criar uma imagem com isso. Não ouse me menosprezar só porque sou cego, rapaz. Kibo via o ataque do bastão na parte pontiaguda chegando e dizia: não te subestimo, eu respeito você. Kibo segurava o bastão com as 2 mãos, sorria e dizia: as artes marciais são realmente incríveis. Seguindo seus ensinamentos, podemos nos tornar pessoas tão incríveis quanto o senhor. Existem inúmeras pessoas com deficiência neste mundo. Você consegue imaginar quanta esperança e coragem você pode lhes dar? O Kon questionava: coragem? Esperança? Por favor, rapaz, pare de falar comigo como se eu fosse superior. Palavras tão doces não têm lugar em combate. O Kon estocava e Kibo era pego de raspão no rosto. Ele começava a desviar das demais estocadas e o Kon questionava: você sabe o que eu passei para chegar até aqui? O que você poderia entender? Kibo se afastava e o Kon questionava: será possível que você sinta compaixão de mim devido à minha deficiência? Kibo percebia uma rápida estocada vindo, desviava e respondia entrando com um cruzado de direita: de jeito nenhum, é porque eu te respeito que estou gostando desse combate. O Kon desviava a tempo ao mandar um chute no corpo para usar o impulso da resistência do corpo de Kibo para ir para trás. Em seguida, Kibo percebia um vento forte vindo. Era um ataque de Ukon que questionava: por acaso você é hipócrita? Me diga, qual Nadashinkage você é? Kibo desviava do ataque lateral e questionava confuso: o quê? Como assim, qual Nadashinkage eu sou? O Kon respondia pensando em Kiryu e Seiko: no estilo Nadashinkage existe a luz e a escuridão, o bom e o mal, o tigre silencioso, Seiko Miyazawa, aquele que evita lutas, e aquele que dizima seus adversários, destruindo-os e incutindo neles o medo em suas entranhas, o demônio dos demônios, Kiryu Miyazawa. Você parece seguir os ensinamentos de Seiko com muita atenção, pelo menos em suas palavras. Kibo sorria e respondia: bom, um pouco, afinal eu sou filho dele. É por ele que pratico artes marciais, e é com ele que eu quero me parecer. O Kon dizia: pelo menos por enquanto. Costumo me perguntar se os humanos realmente gostam de assassinatos. Televisão, filmes, quadrinhos, não estão todos repletos de morte e carnificina hoje em dia? Mesmo sendo apenas ficção. Você, rapaz, mesmo sendo jovem, não acha que os autores estão apenas tentando satisfazer os desejos de seus leitores e espectadores? Me diga,
Quanto melhores as cenas de assassinato, você não percebe que sempre é maior o sucesso? O Gon girava seu bastão e dizia: fico imaginando como será o seu futuro, rapaz. Você se tornará um matador como Kiryu ou um pacifista como Sengoku? Kibo via o mestre disparando e respondia: não brinque comigo, eu prefiro morrer a me tornar uma fera como Kiryu. O vento forte ecoava e o Gon exclamava golpeando: estilo Tatewaki, golpe do deus do vento. Quando Kibo iria ser acertado na perna, ele saltava e desviava. Em seguida chutava o rosto do mestre e dizia: não use o mesmo golpe 2 vezes contra o estilo Nadashinkage. Kibo pousava e questionava: entendeu? Sangrando no rosto, o mestre respondia: meus olhos, Kiryu os levou. Quem nos destruiu foi Kiryu do estilo Nadashinkage. Nessa hora, galera, nos era mostrado uma nuvem cobrindo a lua. Yanai via aquilo e comentava escondido no meio da grama alta: essa não! A nuvem escondeu a lua! Os olhos de Kibo devem estar acostumados à escuridão, mas não nesse nível. Ele ficará em completa desvantagem se até mesmo a luz da lua desaparecer. Íamos para os dois que lutavam e Kibo dizia surpreso: seus olhos? Então foi o Kiryu? O mestre mantinha-se calado e entrávamos num flashback, onde o Gon e Kiryu ficavam frente a frente e o demônio do Nadashinkage dizia: você não poderá fazer nada com isso. Coloque a espada em cima desse bastão. Com o bastão de madeira em mãos, o Gon dizia: eu recuso. Acabar na cadeia por matar um desastre como você não vale a pena. Kiryu questionava: o quê? Me matar? Que engraçado. O mestre firmava seu olhar e disparava dizendo: aqui vou eu. Kiryu avançava de encontro e seu sobretudo era perfurado. Na mesma hora, ele estava desviando de um golpe para a lateral e entrando com sua direita no rosto. O mestre sangrava e perdia a consciência enquanto contava do futuro. A batalha foi decidida num piscar de olhos. O golpe de Kiryu tinha uma velocidade e potência sobre-humanas. Ao acordar do desmaio, o Gon dizia no chão: acabe comigo. Kiryu olhava para seu sobretudo furado e camiseta rasgada e dizia: eu gosto desta técnica de bastão do estilo Tatewaki, então vou aprendê-la. O Gon se levantava, parava de joelhos e dizia: não me entenda mal. Se tiver que me tornar seu discípulo, prefiro morrer com meu orgulho. Kiryu sorria e dizia: entendo. Se for esse o caso, então morra. No piscar de olhos, Kiryu acertava na lateral dos olhos e o Gon contava: ouvi algo como um clarão na hora que recebi o golpe. E foi a última vez que vi alguma luz. Nos era mostrado sangue vazando pelos seus olhos e voltávamos para o presente, onde o Gon continuava dizendo: veja bem, eu literalmente tive que voltar à vida para lutar contra Kiryu de novo. Treinei sem parar até estar à beira da morte. Kiba absorvia aquelas palavras surpreso e via o mestre vindo. Ele desviava as estocadas e o Gon dizia: não há espaço em mim para aceitar a coragem ou as esperanças dos outros. Graças à dificuldade de ver no escuro, Kiba era pego de raspão por uma estocada. Ele olhava para o lado e já não enxergava nada. Confuso com apenas o som do vento na escuridão e do som do mato sendo pisado, Kiba questionava: Ele desapareceu? De repente, o Gon aparecia atrás de Kiba saltando e carregando seu bastão. O rapaz sentia algo vindo e descia desviando. O Gon puxava seu bastão e dizia: você tem o mesmo cheiro que Kiryu. Irritado, Kiba se levantava dizendo: cala a boca, eu sou Kishi Miyazawa, filho do tigre silencioso. O Gon avançava provocando: poder lutar com a família do Kiryu. Estou ficando animado. Ele desviava da estocada e dizia: eu realmente não gosto de ser associado com aquele nojento. O Gon reposicionava seu bastão e alertava: mas quando você odeia um livro, você odeia até a capa. Mas não tem como odiar algo que não leu. Eu percebia o bastão vindo na sua direção, mas era mais rápido e entrava com um chute no rosto enquanto dizia: eu também odeio o Kiryu. O mestre era acertado em cheio, e Kiba aproveitava para lançar um cruzado de esquerda. Mas ao bater, o Gon já não estava mais lá. Ele sumia na escuridão e apenas o som de passos na grama ecoava pelo ambiente. Restava apenas a completa escuridão e Genai dizia: essa não! A lua desapareceu completamente atrás das nuvens! Nós não podemos ver absolutamente nada! E olhava de um lado para o outro, mais especificamente para onde sua audição indicava movimentos, e de repente, galera, ele escutava o Gon dizendo nas sombras: Você não sabe o que é a verdadeira escuridão. Essa escuridão profunda esconde até mesmo suas próprias mãos. Todos os lugares considerados pacíficos para quem os vê se enchem de ansiedade.
o som do vento, o farfalhar das folhas, o vento do pássaro ou o zumbido dos insetos. Cada som é assustador. Esse é o mundo em que vivo, rapaz. O Kon aparecia atrás de Kibo e batia. O rapaz sentia algo vindo, se virava, mas era acertado no rosto sem que pudesse reagir a tempo. Kibo recuava na escuridão e o Kon ia atrás golpeando e exclamando: "A ponta do trovão da escola Tatewaki!" Kibo era acertado na lateral da costela e sua pele era arrancada na região. Ele sentia dor e de repente tomava uma estocada no peito. O bastão afundava na pele, mas não conseguia atravessar a musculatura do seu peitoral. Então o Kon puxava a arma e dizia carregando: "Esse será o golpe final." De repente, Kibo bloqueava com um antebraço e o Kon se surpreendia, pois era mostrado o peitoral e as costelas rasgadas, e Kibo dizia em guarda: "Ai, ai, ai, eu ainda não consigo ver nada, mas estou começando a sentir." O Kon sorria e respondia: "Que intenção assassina impressionante. Você realmente se parece com Kiryu." Pois era mostrado, galera, o antebraço de Kibo sangrando na região em que ele havia bloqueado. E o Kon continuava dizendo: "O medo torna as pessoas ferozes. No escuro, até os anjos se transformam em demônios." Irritado, Kibo dizia: "Sua estupidez está começando a me irritar." O Kon respondia: "É porque sou cego que consigo ver claramente. Consigo ver dentro do seu coração." Kibo segurava o bastão, puxava e dizia: "Nesse caso, irei satisfazer o seu desejo e te destruirei como Kiryu Miyazawa faria." Kibo acertava um giratório no rosto de Ukon, o mesmo sangrava pelo nariz e era jogado para longe. Kibo ficava com o bastão em mãos, girava o mesmo no ar e entrava em guarda enquanto ouvia da escuridão: "Sim, sim, é isso. Você finalmente está revelando sua verdadeira natureza. Que crueldade roubar a bengala de um cego, rapaz. É a vida dele que está em jogo." Kibo cravava o bastão no solo e continuava escutando da escuridão: "Oh, vai me devolver?" Mas quando o corpo está fragilizado, o espírito também se deteriora. A chamada força psicológica depende disso. Quando encurralados, os seres humanos tendem facilmente a se voltar para o mal. Kibo ouvia aquelas palavras e fechava os olhos, mas na mesma hora, o Kon aparecia atrás. Kibo se virava e dizia: "Não subestime o filho do tigre silencioso." Kibo entrava com um chute no corpo, o Kon sentia o forte impacto e cuspia sangue. Em seguida olhava para frente, mas não com seus olhos, e sim com sua mente, que vislumbrava Kiryu dizendo, mas a voz era de Kibo: "O Kon, você é bastante pretensioso para o capataz vulgar que é, por ousar desafiar o estilo Nadashinkage." Ele criava a imagem de Kiryu em seu cérebro, e Kibo continuava dizendo, enquanto o Kon via Kiryu na sua mente: "Você é estúpido. Os fracos só devem atacar aqueles ainda mais fracos que eles." Ha! Palmas da destruição auditiva. O Kon era acertado na lateral do rosto. Seus tímpanos eram os alvos. E Kibo continuava dizendo: "As palmas da destruição da audição são uma técnica do Nadashinkage para simplesmente destruir os tímpanos. Se você é cego, me diga o que faria sem a sua audição." Os ouvidos de Ukon sangravam e Kibo dizia: "Mas eu não sou o Kiryu." O Kon dizia escutando: "O quê? Você interrompeu o ataque que poderia me deixar surdo? Mas por quê?" Kibo pegava o bastão do mestre e respondia: "Porque este é o estilo de luta do tigre silencioso. Independentemente do que digamos, as artes marciais foram criadas para matar em sua origem. Por isso aprendi que é melhor morrer do que deixar de ser humano. Não importa quão desesperadora seja a situação. Se eu me tornasse tão malvado quanto Kiryu, eu arrancaria a minha própria garganta para acabar com a minha vida. É assim que se luta, mesmo apostando a própria vida." Nessa hora, o Kon, que vislumbrava Kiryu Miyazawa em sua frente, simplesmente vislumbrava Seiko. Em seguida tirava seu anel e dizia: "Apostar a própria vida. Você é igualzinho ao seu pai. Eu não conseguiria lutar contra o filho de Seiko. Por favor, aceite o anel como pedido de desculpa." Kibo questionava: "Pedido de desculpa? Mas o que isso significa? Eu não quero ganhar o anel assim." O Kon respondia: "É graças a Seiko que posso estar aqui hoje. Graças às suas desculpas como guerreiro." Kibo olhava confuso e entrávamos num flashback, onde o Kon, cego pós-luta contra Kiryu, escutava Seiko Miyazawa se ajoelhar na sua frente. Então ele questionava: "O que isso significa?" Educadamente, Seiko respondia: "Mesmo que o Nadashinkage não tenha mais nenhuma ligação com Kiryu, foi por causa de uma das nossas técnicas que sua visão foi roubada. E mesmo sendo o guardião deste Nadashinkage,
Não possuo uma técnica para curar o senhor. Um aluno questionava. Então o que você deseja aqui? O mestre Ukon aguardava e Seiko tirava seus óculos. Em seguida respondia. Destrua os meus olhos, por favor. Ukon se surpreendia, assim como os demais alunos. E após alguns segundos de clima tenso, Ukon dizia. Eu sei exatamente o que você está pensando. Seiko dizia. Se o senhor entende, então use o seu bastão. Ukon questionava. Você está falando sério mesmo? Seiko respondia. Sim, por favor. O mestre se aproximava com uma lâmina e dizia. Não adianta blefar comigo. Se você me pedir, com certeza acabarei com a sua visão. Prontamente, Seiko dizia. Por favor. Ele olhava a lâmina se aproximando e Ukon sorria. Em seguida, estocava dizendo. Explodirei seus olhos para poder empalar seu cérebro melhor. A lâmina passava e os alunos olhavam tensos. O mestre sorria, escutava o som de sangue pingando. E Otton continuava firme, parado, enquanto o sangue pingava. Mas era só na lateral da sua cabeça que sangrava. Então ele dizia, mestre, por favor. Ukon interrompia dizendo, meu ressentimento contra Kiryu não tem nada a ver com o estilo Nadashinkage. Já que foi um duelo justo, eu sequer tenho o direito de odiá-lo. Mas mesmo reconhecendo essa lógica, não tenho essa mentalidade e meus sentimentos estão se sobrepondo a ela. Mas se você tivesse tentado por um instante sequer evitar minha lâmina, eu teria arrancado seus olhos e os usado como alimentos para os cães. Otton absorvia aquelas palavras e voltávamos para o presente, onde Dougen acabava de escutar aquela história na central de comando e questionava. Então o pai de Kibo era realmente um homem assim? E Kimaru respondia. Ele é um homem fora do seu tempo, um verdadeiro samurai, capaz de se sacrificar ao preço da própria vida. Dougen questionava, seria um homem assim capaz de vencer Kiryu? E Kimaru respondia, bem, ninguém pode dizer ao certo, mas ele ainda voltou do inferno para lutar contra ele, mesmo depois de ter sido derrotado. Seu calibre não deve ser subestimado. Íamos para Seiko Miyazawa no hospital, tentando apertar a maçã para quebrá-la. Ele rangia os dentes e, de repente, conseguia realizar o que estava se propondo. Ou seja, galera, aos poucos, ou melhor, bem aos poucos, sua força estava voltando. Íamos para Ukon, que dizia, sinto vergonha. Tentei demais desvendar seu coração quando soube que você era filho de Seiko. Eu realmente tentei te matar, rapaz. Kibo respondia, só lutando que se conhece o coração de alguém. Ukon admitia, cheguei até a te associar ao Kiryu por um instante. Bom, fique com isso. Se for para morrer, tente pelo menos chegar à final. Kibo pegava o anel e respondia, claro, eu sou Kishi Miyazawa, filho do tigre silencioso. Nos era mostrado, galera, Kibo eventualmente partindo bem ofegante e o narrador finalizava. Número 16, Kishi Miyazawa, 30 anéis, 3 horas antes do fim da luta. E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.